Bom, estamos começando, já é a porção 24, porção semanal Vaikra, primeiro capítulo do livro de Levítico, que é Vaikra. Para quem não tem a Torá, aqui no começo eles trazem um resumo, né, do livro. Eu vou ler aqui porque muita gente que pode ouvir aí não tem a Torá, já vai ter um esquema. E vocês que têm a Torá podem acompanhar junto aí, na parte que está iniciando o Levítico. Então, essa explicação diz assim: o terceiro livro do Pentateuco chama-se Vaikra, que significa e chamou, palavra com a qual começa este livro. Entretanto, na linguagem talmúdica, é o Sefer Torat Kohanim, livro da lei dos sacerdotes. A versão dos 70 deu-lhe o nome de Levítico. Todavia, esta denominação está em desacordo com o conteúdo, pois o livro só trata dos levitas esporadicamente, dedicando sua maior parte aos Kohanim, sacerdotes, e ao culto em geral. Chamaram-no assim, talvez, porque Aarão e seus filhos, os sacerdotes, pertenciam à tribo de Levi. O Levítico é um livro essencialmente legislativo. Como as leis nele incluídas não seguem qualquer ordem, pode ser dividido em diferentes partes segundo o tema que se referem às leis. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 7, inclui as normas referentes aos sacrifícios, suas categorias, as partes destinadas aos sacerdotes. Estabelece-se que o donativo sacro oferecido a Deus pode ser animal ou vegetal, flor de farinha de trigo, azeite, vinho e incenso. Se é animal, chama-se geralmente korban, e se vegetal, minhá. As oferendas vegetais são muitas vezes apenas um complemento dos sacrifícios de animais. A segunda parte, capítulos 7 a 10, tem caráter completamente diferente, sendo mais uma narração histórica da consagração de Aarão e dos sacerdotes, que também inclui uma exposição de direitos e deveres individuais. A terceira parte, dos capítulos 10 ao 16, refere-se às normas de pureza impostas aos sacerdotes. Não se trata de leis propriamente ditas, mas sim de um ritual e cerimonial que regula minuciosamente o culto e lhe dá ordem e dignidade. Os rituais aqui mencionados têm um notável sentido moral que é preciso entender se quisermos apreciar o justo valor das vastas e detalhadas disposições, que quase sempre parecem ser de caráter demasiadamente prático para que tenham algum valor ético. A última parte do Levítico, do capítulo 17 até 26, pois o capítulo 27 é um apêndice, sem nenhuma relação a ela, recebe comumente o nome de Livro de Santidade e está indicado pelos críticos modernos com um H, ou seja, com a letra inicial da primeira palavra inglesa, de Holiness Book, livro sagrado ou de santidade. Esta denominação se origina do fato de que, na base de todas as disposições incluídas nessa parte do livro, está a santidade de Deus e a consequente santidade dos sacerdotes e do povo. Santos sereis, porque santo sou eu, o Eterno, vosso Deus. Levítico 19, verso 2. Destes capítulos se depreende não somente a santidade dos sacerdotes, mas também de todo o povo, que, em sua elevação a Deus, trata de santificar sua vida para aproximar-se da imagem do Eterno que todo homem encerra em sua alma. Do exposto anteriormente, podemos concluir: o Levítico contém não somente as minuciosas disposições para o sacrifício material, como também todas as regras do sacrifício moral,
Afinal, o pedido para o homem santificar sua alma exige observar uma vida moral exatamente de acordo com a vontade de Deus e lhe pede a oferenda de algo interior, do próprio coração. Quanto à forma literária deste livro, não há muito o que dizer. É um conjunto de leis em que o legislador busca somente expressar-se com exatidão e clareza, sem preocupações estéticas. Está claro que o Levítico tem também sua importância do ponto de vista linguístico, apesar de não encontrarmos nele a emoção, a vivacidade e a beleza que frequentemente notamos nos 2 primeiros livros do Pentateuco, o Gênesis e o Êxodo. O Levítico contém 859 versículos. Bom, essa é a introdução que a Torá Capa Azul dá a esse livro. Então começa aqui a porção semanal, Levítico capítulo 1, verso 1, e diz: E chamou a Moisés, e falou-lhe o Eterno da tenda da reunião, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer sacrifício ao Eterno. E aí ele vai descrevendo o sacrifício, tá? Vamos falar um pouquinho aqui e talvez daqui a pouco eu volto num outro assunto. Bom, aqui um momento especial da história que aponta para Moisés como um homem extremamente humilde. E fica claro aqui nessa introdução, porque na cabeça funciona assim: ele tinha sido usado para receber a palavra do Eterno, aquela planta, para ver todas as coisas. Nós já vimos que quando foram montar o tabernáculo, depois que as peças estavam prontas, vocês lembram que não encaixavam? Aí tenta um grupo, o negócio não encaixava. Aí vão chamar o Betsalel, quem tinha idealizado, recebeu aquela revelação de Deus para montar aquela sabedoria, e aí ele vai, também não encaixa. Aí vão até Moisés, e chegando para ele, olha, não encaixa, né? Imagina, você compra um armário, aí na hora que está prontinho, você vai montar o armário, como se estivesse empenado, não junta as coisas. Imagina a decepção, o aborrecimento. E eles queriam saber, mas o que está acontecendo? Além de que essas peças eram pesadas. Bom, o que o Midrash fala que Deus reservou aqui? Ele reservou para Moisés essa recompensa. Alguém que foi tão minucioso, que doou a vida, que fez tudo o que ele fez, agora o Eterno queria honrar, tá? E então, quem é que vai para montar? Imagina, como que você vai pegar 2 peças pesadas sozinho para encaixar uma na outra? Humanamente falando, parece que é impossível. Mas ali, veja que fica claro que havia um mover de Deus, porque quando ele pegava aquelas peças para ele posicionar, elas tinham sustentação própria, ela não era pesada. Vocês devem lembrar que lá no passado falava-se muito de um texto que Davi dizia assim: porque para mim os seus mandamentos, quem lembra desse texto da Bíblia? Não são o quê? Pesados. E o que religiosamente falando sempre se declara contra a Torá é que os mandamentos são pesados, tá? Aqueles textos famosos via Novo Testamento que fala que ninguém conseguiu cumprir a lei. E porque não consegue cumprir a lei, aí vem, porque houve necessidade de vir tal pessoa para que assim desse, entendeu? E
você tem que lembrar que, olha, os mandamentos do Eterno não são pesados. É como nós falamos ontem. Ele pode ser pesado para aquele que não é judeu. Tá? É igual quando a Kabbalah explica que você, ao descer a este mundo, a tua alma tem um propósito, certo? Você tem uma missão, tem um propósito. E aquilo que foi destinado para você cumprir é para você, não é para mim. É por isso que, vulgarmente falando, quando a gente fica observando problemas que alguém passa, aí você olha e pensa assim: nossa, se fosse comigo eu não sei o que eu ia fazer. E parece que o outro consegue passar por aquilo com tanta naturalidade, né? Essa naturalidade entre aspas, né? Porque vivenciar momentos difíceis, terríveis, nunca é fácil. Mas a pessoa passa por aquilo e a gente de fora fala assim: olha, ainda bem que eu não sou você. Ou então, quando em filmes, desenhos, quando ocorre aquela troca de uma pessoa se tornar a outra, os dois trocam. Tem até um filme, não lembro que nome que é, que diante de uma fonte eles lançam uma moeda e ali acontece que um vira o outro. Eram dois amigos. E aí ele admirava a vida do outro, mas na hora que ele vai viver a vida do outro, não é fácil. Por mais que de fora você pense que é fácil. Então, nessa questão, é o que se pode ensinar hoje quanto a Bnei Noach, aquele que é chamado para cumprir os 7 mandamentos de Noé, que quem não nasceu judeu não precisa se tornar judeu para poder viver com Deus. Basta que a gente se associe, venha a Deus como Bnei Noach, seguindo as 7 leis que tem os desdobramentos delas, e nós somos aceitos assim para poder andar com Deus, da mesma forma que o judeu, porém vivendo naquilo que foi estipulado para nós, porque aquele que está nessa posição, que ele tenta passar para o outro lado, aí no dia que eu havia comentado isso, eu comentei da aula como que aquele espanhol chama lá? O Luiz Carlos, né? É Padilha? Tá, ele é uma aula muito boa, que ele fala sobre a Kabbalah, e é em espanhol, mas ele fala devagar, dá para vocês acompanharem. Embora fica meio difícil, porque ele usa literalmente do começo ao fim só assuntos da Kabbalah. Gemátria, essas coisas. Então ele mostra o desenho de uma árvore, tá, relacionada para Bnei Noach, e a árvore da vida relacionada para o judeu. E quem está desse lado, que tenta cruzar para o outro lado, vai viver um curto-circuito, tá? Porque desse lado é luz completamente e tem uma missão. Desse lado de cá, a árvore já é sem luz, porque é uma árvore gerada nas nações, entendeu? E se você está do lado de cá, querer se meter com o lado de lá, fica complicado. Melhor desligar, né? Porque entendeu, gente? Essa explicação, em princípio, é para a gente poder compreender que cada um ocupa a sua função. Agora vamos voltar aqui para o texto. Moisés recebe toda a dica, a palavra, a planta do Eterno, tudo aquilo que foi estabelecido para fazer o tabernáculo. Pronto, está feito. Agora na montagem ocorre aquilo que eu acabei de falar. Então Deus chegam até ele, quando ele vai, ele monta. E o Midrash explica que isso daí era uma forma de o Eterno honrar a Moisés. Bom, levantou, está tudo pronto. Então agora é o momento de inicializar. E ele fica do lado de fora. Agora aqui,
é interpretado o seguinte: quando o Eterno está falando para ele escrever a Torá, quando chega nessa porção, ele vai escrever Vaikra, que é E chamou. Aí ele pensa, mas Deus, não vai ficar complicado eu colocar aqui que você chamou, me chamou, apenas eu? Não vai ficar uma coisa muito, soberba. E as outras pessoas? Vamos colocar de uma forma diferente? O Eterno não permite que eu escreva sem o Aleph final, sem a letrinha Aleph, porque aí a palavra ficaria Vaiker, sem especificar que foi a um, entendeu? Aí o Eterno fala para ele, não é isso, porque o Eterno tinha um propósito, tá? Quando nós estávamos, já volto aqui, quando nós estávamos naquela transição que nós não sabíamos de igreja evangélica para o judaísmo, nos 5 anos que o Eterno falou que vinha nos preparando para o judaísmo, uma das mensagens de final de ano, ele falou para a gente em setembro, no final do ano vocês vão ouvir sobre Moisés e terão uma surpresa, porque será algo que vocês não estão acostumados. Vocês lembram disso? E na época, ele mostrou para a gente um dos motivos de por que Moisés não foi a famosa Terra Prometida. Mas ao mesmo tempo que você aprendeu depois, que ele não foi fisicamente com o povo, porque quem liderou o povo na entrada foi Josué, aí ele já estava morto. Mas quando ele sobe ao Monte Nebo, daquela posição que ele estava, ele visualiza toda a extensão que seria a porção de Israel no futuro. Ora, se você é colocado num ponto em que você consegue enxergar tudo, não significa que você entrou? Nesse sentido, que você acessou, que você viu? É a mesma coisa assim, olha, você casou, não tem filho nenhum. Quando você tem um sonho, e no sonho o Eterno mostra você criando um filho que você vai ter ainda, naquele momento que você olhou, sentiu, você não tem todas as sensações de pai e mãe, de quem viu, tocou, abraçou, aquilo não é seu, vai acontecer lá na frente ainda, mas ali você teve, tá? Então aqui nesse sentido, quando ele olha, ele viu totalmente. Tá? Mas ele fisicamente entrou com o povo? Não entrou com o povo. E para aquela época, do jeitinho especial de Deus falar com a gente, ele explicou o quê? Que a honra para Moisés, o simplesmente entrar na terra seria algo pouco, mediante ao estilo de vida pela Torá que ele viveu. Então o que o Eterno queria? Que na época de Mashiach, quem fosse liderar o povo, quem vai liderar o povo, é Moisés. Isso é honra, tá? Medida por medida, tá? De acordo com aquilo que ele de fato viveu. Até aqui não estou falando nada assim anormal, tudo coisa que você já sabe. Agora voltando para cá. Então, está tudo pronto ali, imagina, porta fechada, e ele do lado de fora, junto do povo. Qual é a percepção que o Eterno teve quanto ao povo? O povo todo está lá fora, naquela expectativa, e pensa assim, gente, bem nós, né? Cutucando assim, mas escuta, o que será que tem lá dentro? E estes sacerdotes, como será isso? Como que eles vão fazer? Tem gente que não dorme à noite, fica pensando aí, pega o WhatsApp e começa. Escuta, o que você acha, hein? Você acha que naquele primeiro pátio acontece o quê? E se a gente pudesse entrar lá, o que você acha que a gente faria? Aí, aquela ia falar assim, eu ia direto lá naquela panela grande que reluz
eu vou lavar minha mão e meu pezinho ali, ninguém me segura. Né? Aí o outro fala, eu acho que eu ia querer ver a menorá acesa, eu ia me sentir iluminado. O outro ia falar assim, olha, para mim tanto faz, eu estando no meio do povo, né? Você vai dar aquela mulher lá do livro que fala assim, eu me alegro de estar no meio do meu povo, já está bom demais. Mas é assim, aí Deus disse assim, nós vamos mostrar essa abertura dos dias para que o povo veja qual será o trabalho dos sacerdotes. Eles precisam entender, precisam sentir, tá? Uma outra coisa importante, em termos de cura emocional, é que não basta você simplesmente saber aqui, você tem que experimentar. Então, visualizar é uma coisa, experimentar é outra. Você está estudando, seja a Torá, seja um texto para a tua faculdade, aí você lê o livro, e você leu, você disse assim, entendo perfeitamente. Aí você fecha o livro, chega um amigo do lado, você vai explicar para ele. O que acontece na explicação? Trava. Porque no primeiro momento você está lendo, você entendeu perfeitamente, mas na hora que você vai explicar, parece que você quebrou aquela cadeia. Aí você espera aí, tenta de novo, vai lá, confere, tá? Por isso que geralmente para um estudo você deve ler 3 vezes a mesma coisa. Tá? O que o Eterno usou aqui? Esse tipo de assunto. O povo vai perceber, vai olhar, já vai saber, para não dar margem para ter ciúme, para falar por que o sacerdote é assim, assado. E depois, na hora que começar para valer, não vai ter diz que me diz. Agora vamos voltar. Moisés está ali quietinho do lado de fora, o povo olhando e dizendo, mas escuta, ele não vai entrar? O que está acontecendo? Já estamos aqui há 10 minutos e nada, não está acontecendo nada, não vai abrir essa porta. E Moisés está paradinho. E o povo reclama. Mas escuta, Moisés, você não vai entrar, não vai abrir, não vai inaugurar? Cadê a tesoura para cortar a fita vermelha aí para inaugurar? E aí ele solta a frase, como que eu vou entrar? Porque quando eu estava lá para receber a Torá, o Eterno colocou regras, limites. Até aqui o povo chega, até aqui é o limite de um outro, e daqui para cá é o teu limite. Se Deus estabeleceu o limite, ele pensou, quem sou eu para abrir a porta e entrar? E ele fica quieto. E ele diz, o Eterno não me convidou ainda. Gente, se cada um de nós mantiver no curso da nossa vida esse tipo de pensamento de não ser entrão, de não passar o carro na frente dos bois, como diz o mineiro, de entender que é Ele quem faz, é Ele que diz vai, é Ele quem diz calma, espera. Veja só, um pensamento desse não seria um controle de ansiedade? Se você aprende com o Eterno a guardar o momento, você é treinado para viver em paz. Não vai ter crise de ansiedade. Cadê aquele pico do desespero? Ai, o que vai ser? Hein, você está assistindo um seriado. Aí, último capítulo da primeira temporada. Só vai ter a segunda temporada dali 1 ano. Aí você termina. Então, para não passar por isso, sabe o que eu gosto de fazer? Eu já começo a assistir quando já tem a segunda temporada. Aí terminou, já pego em seguida. Até eu assistir a segunda, já liberou a terceira. Aí a pessoa fica lá, nossa, e agora? Assim, da mesma forma, guardadas as proporções, esse é o mesmo sentido
quando fica claro que as pessoas, elas não têm essa aptidão para ficar recebendo a revelação de Deus. Revelação que eu falo é ter conexão com algo por acontecer. Por quê? Porque as pessoas são ansiosas. Se Deus fala, olha, o ano que vem você casa, é capaz de você escolher 100 pretendentes e nenhum destes 100 ser aquele que Deus escolheu. Por quê? A ânsia é tão grande, vai cumprir a palavra de Deus, é esse aqui. Quer dizer, tudo que aparece na frente você acha que é. Então esse controle que a gente deve aprender desde cedo é estar conectado com o Eterno. Nós falamos um pouquinho ontem sobre essa conexão de nesse trabalho aí de corpo energético. Eu comentei que nessas linhas todas de estudo, a gente vê o lado espiritualista, mas a gente não vê nenhuma referência judaica. Fala-se daquilo que o judaísmo ensina, mas você não vê um médico judaico sendo citado, nenhuma fonte judaica. Não é possível. Cita-se o espírita, cita o chinês, cita o hinduísmo, cita um monte de coisa, mas o judeu não. Como explicamos ontem, é sabotagem mesmo. Não quer dar a mão à palmatória. Você vai ver essa questão desde o corpo chamado espiritual lá de cima até chegar no corpo físico, é igualzinho o que você aprende sobre Sefirot. Uma passando para outra, descendo até alcançar esse mundo de baixo, que seria Nefesh, o nosso corpo. Nenhuma citação judaica. Tem coisa errada, né? Parece que é um controle. Agora, cantou-se agora há pouco, Refua Shelema, cura. E eu comentei ontem, eu não terminei de explicar ontem, quando eu disse que, quando é citado, que o Eterno fala, se vocês andarem pela minha Torá, não haverá doente no vosso meio. Agora, aqui nós estamos falando que a entrega de Torá, ela significa que um caminho é aberto para que as pessoas de cada aqui da parte de baixo façam techuvá e suba por este caminho que foi aberto, que é a Torá. Só que esse relacionamento de Torá que eu estou falando, você tem que começar da forma que você está ouvindo aqui sobre Moisés. Você não dá um passo com a tua cabeça. Então ele está do lado de fora, ele pensa. O pensamento comum normal é pensar assim, ora, fulano foi usado o tempo todo nesse projeto. Naturalmente vai dizer assim, Deus não precisa revelar que ele que vai inaugurar, entrar. É um processo lógico, mas ele não pensava nessa lógica. Então a questão que a gente pensa moralmente falando, a minha liberdade começa onde termina a sua. Eu não posso invadir o teu lado, mas está sempre todo mundo invadindo a parte do outro. Então esse tipo de pensamento faz com que a gente atropele a Torá. E vá para um monte de coisas que está na via marginal, via paralela. E a gente acha que está tudo certo. E aí qual é a surpresa? Você vai encontrar lá em Provérbios quando fala assim, há caminhos que parecem bons ao homem. Não é isso? Mas o final dele é morte. Então o que acontece? Quando Moisés está aqui parado, ele tem essa percepção, o Eterno não me convidou ainda. Aí acontece uma coisa interessante, quase que em seguida a isso o Midrash coloca, que ele ouve o chamado de Deus, e Deus então, a voz começa a soar de lá de dentro da tenda, deste tabernáculo, fazendo convite, chamando, autorizando a entrada dele. Só que há um detalhe aí nessa escrita. A escrita, esse comentário da Torá diz que o povo que está fora não
ouviu essa voz. Só ele que ouviu. É fácil compreender isso? Primeiro, o povo pensa assim: por que o povo não ouviu essa voz? Olha como é muito simples você compreender isso. Aqui eu associo novamente com a questão de doença que nós falamos ontem. Quando o Eterno fala lá na Torá, em Êxodo, que não haveria... É Êxodo ou Números? Que não haveria doentes no meio do povo. Ora, a doença, a ciência está provando hoje, através do corpo energético, que a doença, até chegar no nosso físico, ela começa com um desequilíbrio nesses campos de energia que o corpo tem. E que começa além, na estrutura, fora daquilo que você conhece como você. Tá bem acima. E está neste bem acima que é um inconsciente total às pessoas. Agora, veja só. Se o desequilíbrio começa lá e vem passando, aí vai, de acordo onde houve, com que tipo de pensamento, com que tipo de área, é que vai determinar qual é a parte do teu físico que vai adoecer. Tá certo? Tá, agora pensa nisso mediante a Torá. O comportamento de uma pessoa referente a Deus pela Torá, ela não pode ser relacionado com coisas só aqui fisicamente falando. Quem que nunca ouviu aquela ideia assim? A pessoa passa por problemas, aí ela fala assim: não sei porque eu passo por isso, eu faço tudo certinho. Aí a pessoa começa a enumerar: eu dou os meus dízimos com fidelidade, é isso, né? Que fala: dou os meus dízimos com fidelidade, eu não perco reunião nenhuma. Essas duas são as campeãs. Agora, o fato de alguém dar o dízimo religiosamente do jeito que ela está falando, altera alguma coisa do comportamento dela com Deus? Não. O fato de uma pessoa tem 1000 reuniões no ano, ele não falta nenhuma destas 1000 reuniões. Altera o comportamento dele se ele não está ali integrado? Estar aqui não significa nada. É aquele texto de Pirkei Avot que discute lá 4 coisas, né? Daquele que vem à reunião e não recebe, daquele que não vem e não recebe, daquele que não vem e recebe, e aquele que vem e recebe. Não sei se eu juntei aí, mas a ideia é essa. E veja só, alguém, você percebe aí, fulano não veio na reunião. Aí acontece alguma coisa na vida dele, o que o povo fala? Também ele quer o quê? Abandonou Deus? E isso porque diz na Torá: não julgueis. E a gente julga. E a gente julga naquilo que é aparência. Ah, fulano não está aqui. Lembram da época do Giovanni? A lição que a gente aprendeu? Ele vinha só de terça, vocês lembram? Aí uma terça furou, na outra terça furou. E aí, naquele período que a gente fazia aquelas orações, na hora que chegou naquela sequência lá, eu pulei. Quando ele aparece na outra terça, o que ele fala para mim? Ele diz: Rafael, eu tive uma experiência assim. Nessas 2 semanas que eu não estive aqui, foram as 2 semanas que eu mais estive aqui. Eu não conhecia Pirkei Avot. A gente vivia ainda à sombra desse comportamento que nós temos. Você vive somente com aquilo que o teu olho viu. Fulano está aqui, então ele é abençoado. Fulano não está, não é abençoado. E a gente ainda vive assim. Né? Porque a gente julga, cada um julgando a si mesmo. A primeira coisa que a gente, em rebeldia com Deus, que a gente corta, é a minha ida ao chamado igreja, reunião, templo. A pessoa corta. Você ia perguntar? Não sei se é uma pergunta, acho que é mais uma contribuição. Lembra quando, na verdade, o Greg Barton vai ser o cara da quântico?
Quem é? Greg Barnes. Sei. É Barnes mesmo? Não. O Greg tem outro nome lá no... Isso, eu não sei quem é. Um de cabelo grisalho. É ele mesmo, isso. Ele fez o livro A Patente Divina e uma vez lá no jantar eu, você, Tiago, todo mundo reunido aqui. E tem um trecho do livro que ele conta uma história de um grupo de alunos que foi parar num abismo e o líder falou para eles irem além do abismo. E a gente associou com a questão da cruz. Que o Eterno falou que uma vez que deveria se ir além da cruz. Trazendo essa ideia do comportamental, seria a mesma coisa na Torá, não seria? Seria. Ir além dos próprios mandamentos. E tem uma história judaica também, não sei se você lembra disso, ou quem lembra, é que dá uma ordem aos Talmidim para que fossem pegar a luz. Aí um é dito que vai lá no mar, o outro vai não sei o que, tem que descer umas... Tem uma outra linha racídica que o mestre fala assim para ele, olha, você só vai descer aqui, não sei se tinha que pegar um vinho, só que se a pessoa entrasse lá sozinha, aquilo podia desabar, entendeu? Então é essa ideia aí mesmo que é discutido, tanto nisso que ele falou, quanto nessas duas histórias que eu estou dizendo, a ideia ela é a mesma. Porque o verdadeiro é aquele que não fica aqui parado, porque as coisas que você pensa como algo concreto é o que se espera de toda pessoa. Mas você não pode ficar naquilo que se espera apenas de toda pessoa. Há em você algo de ir além, de penetrar em lugares, em coisas que, como é dito assim, vulgarmente falando, a luz, a força, vou usar um termo popular. Quando uma pessoa ela se supera, é dito assim, onde foi que ela encontrou força? Fora. Ela encontrou dentro dela, mas dentro aonde? Aqui na superfície? Não, ela teve que mergulhar para dentro. Esse mergulhar para dentro, sabe o que significa? É a pessoa sair do Nefesh, ter um contato com o Ruach e ter um contato com este princípio de alma Neshama. Que é a mesma coisa que nós estamos falando, que se o Eterno fala que não vai ter doença, não é que ele está operando milagre, que ele está tirando a doença. É que a pessoa, nessa experiência de subir no conhecimento de Torá, naquilo que ele fala, há um contato entre esta pessoa e ele, que acontece num plano espiritual. E nesse plano espiritual, quando a pessoa tem esse vínculo, como que a pessoa vai adoecer? Como que Moisés ficou 40 dias sem água, sem comida? Entende? Aquelas pessoas que por meditação elas ficam lá fora de si, imagina 6 meses. Como que você explica que a pessoa não morre? Como é possível? Você está parado lá 6 meses, você está fora. Como que está sobrevivendo? É que nós temos uma ideia tão pobre de que vida é somente aquilo que está no sentido cerebral e que está no sentido do corpo físico. Saiu um pouco daquilo, desse mínimo que você conhece, as pessoas já não aceitam, não querem mais nada. E aí você vem para um campo um campo dentro de linha religiosa. Aquele que diz que tem uma visão, eu vi um anjo aqui. Aí pensa, se tem um anjo aqui, por que todos não viram? Se ouviu um som de voz, por que só 1, 2 ouviu e os outros não? Por que o povo todo reunido diante desse tabernáculo, somente Moisés ouviu a voz do Eterno que o chamou? Entende? Com que tipo de relação que você vai ter? É esta relação interna, de você começar a compreender quem é você. Não é só aquilo que pensa. Esses pensamentos, você vai ter que se voltando o quê?
é um contato espiritual. É um contato que você começa com a parte física. Por isso o tabernáculo. As coisas que ocorrem ali são fisicamente ou é espiritual? É dito no Zohar que a partir do momento que foi colocado o tabernáculo aqui montado, imediatamente uma representação dele foi edificado no mundo superiores. Por quê? É a máxima. O que tem abaixo tem acima, o que tem acima tem embaixo. E os dois são conectados. Há uma representação de você nestes mundos espirituais. A física vai jogar essa palavra como universo paralelo. Que você tem uma representação sua. E você pode ter essa representação sua nesses diversos universos paralelos. Cada um tendo autonomia para tomar uma atitude. Enlouquece a cabeça do povo de uma forma geral. Imagina você vendo num quadro de TV, aqueles quadradinhos que ocupam a tela toda, tudo é você, só que você está em cada um desse que é você numa faixa de universo paralelo. Aí você fala, quem sou eu? Qual destes sou eu? Todos estes são você. Olha que coisa linda. Você passou um dia bom hoje, fez coisas boas com o Eterno, dormiu, a tua alma subiu à região espiritual com Deus. Aquela parte da tua alma que retificou aquele pedacinho no dia de hoje, na hora que você desce no outro dia de manhãzinha para você acordar, aquele pedacinho retificado fica com o Eterno. Esse pedaço da tua alma não volta. Então, cada saída que você vai, você volta menos. Por que o Eterno faz isso? Porque esse pedacinho que já retificou, já está limpo. Se ele volta para você e no dia seguinte você pisa na bola com algum tipo de sujeira, de pecado, você vai sujar aquilo que você limpou ontem. Então nunca vai ter retificação. Oi. Porque ele não foi além. Porque ele não foi além? Sim, porque essa ideia é assim. Ele está lembrando aquele momento que aparece a cobra que vai matar Moisés. Tá? O que aconteceu ali? Ele tinha recebido a visitação do Eterno dizendo, você deve voltar ao Egito e você vai ser o libertador. Aí ele quer cumprir literalmente, rápido. Talvez ele vá se lembrar da mensagem passada por Abraão. Porque quando Deus falava para ele, você tem que fazer tal coisa. Se ele pudesse fazer aquilo imediatamente, ele deixava tudo e já ia fazer. Se não tem como fazer hoje, mas tem como fazer amanhã, ele faria amanhã. Nós agimos assim? Não. Deus falou que tem que fazer, mas ele não falou quando. E aí você fica lá, passou um ano, ainda não fiz. Aí essa é a grande diferença. Então, quando Moisés ouviu aquela palavra, ele quis já cumprir imediatamente, rápido. Só que a mulher dele recebeu a criança, nasceu o filho. E a palavra que tinha da parte de Deus, que já é conhecida, que foi dado para Abraão, é que no 8º dia o varãozinho tem que passar por Brit Milá, que é a circuncisão. E aí ele fica naquela dualidade. Eu espero 8 dias para fazer a circuncisão aqui, ou eu saio com a minha família para ir e onde eu estiver no caminho faço a circuncisão. O que ele fez? Julgou. No que ele julgou, faltou justamente essa percepção de ir além. O que é ir além? Olha, eu acabei de dizer que eu tenho um corpo físico, que é o erro dos médicos da atualidade, que isso já está vindo de bastante tempo para cá. Eles entendem o corpo físico como algo mecânico, mecanicista, tá? E não entende que o que de fato alimenta a vida do corpo não é simplesmente o órgão. Há uma ordem de magnetismo que está mantendo a saúde deste órgão.
Então a medicina ela sabe, está doendo em tal lugar, tome esse remédio. Não resolveu, vamos cortar com bisturi, vamos fazer a cirurgia. São duas intervenções. Mas não considera que a saúde deste órgão está sendo mantida com saúde ou sem saúde por este corpo sutil, esta energia que vai passando e que acima dela tem um outro grupo de energia, que acima tem um outro grupo de energia, que aí sai fora dessa estrutura de corpo. Tem um outro grupo de energia que tem um outro grupo de energia. E aí chega num campo que é tanta coisa complexa que aí humanamente não se tem como provar com aparelho tipo nenhum. Ora, então pensa-se o quê? No cérebro. O cérebro recebe o comando e manda função, sistema simpático para simpático. Liga, desliga. Passou disso, não vai. E aí, o que acontece? Aí ele pensa lá, estamos falando de Moisés, né? Ele pensa, Deus falou que eu tenho que voltar para o Egito. Isso é urgente. E ele então sai sem se preocupar em fazer o Brit Milá. Gente, mas nós temos duas ordens de Deus. Para cumprir, você é um e tem que cumprir duas ordens de Deus. Vamos pensar ao mesmo tempo. Você tem que se transformar num elétron e ser como onda, que um só se multiplica, em dois. Como que é? Aí ele pensa, racionalmente falando, ele pensa até no sentido humano. Olha, eu vou para o Egito, que é a libertação do povo, eu preciso ir. A circuncisão, na hora que eu chegar lá no Egito, que eu vou ter segurança, aí eu faço a circuncisão. Só que, na hora que dá o 8º dia, ele ia perder o 8º dia. Quando o Eterno disse para a gente, num sonho, que era para abrir este lugar, tá? Nós tínhamos uma data, 19 de agosto. Se eu não me engano, era uma terça-feira, 19 de agosto de 97. Não me lembro, me parece que era uma terça-feira. Aconteceu o quê? Você vai olhando o lugar ali que a gente ia se reunir, aí você quer pintar o chão, aí você quer corrigir aquela parede, quer pintar não sei o quê, aí você quer comprar um bebedouro para colocar ali, se der sede, você tem água naquele lugar. Aí vai vendo tanta coisinha, olha, não vai dar para começar no dia 19, que é o dia que ele mandou começar. Aí uma amiga nossa, amiga da Lu, lá de Pedreira, teve um sonho e mandou, sonhei com vocês aí. Ela nem estava sabendo de nada. E o sonho mostrava que eu e outro rapaz estávamos na rodoviária para pegar um ônibus para ir para tal lugar, por mandato de Deus. E que a gente chegando ali, com a passagem na mão, perdemos o ônibus. E não tinha outro ônibus para pegar. Não é isso? A interpretação que tivemos, literalmente, nós vamos fazer a reunião no dia 19, com parede ou sem parede, com chão ou sem chão, do jeito que tiver. Por quê? Se não começar no dia 19, perdeu. Então, o ir além é você não ficar com o concreto. O ir além é você penetrar no ruach. É você estar em contato com uma direção onde você está mantendo essa linha que está te ligando a Deus. Só que nessa linha que estamos ligados a Deus, você vai ter pessoas em estágio inicial, que para ela conectar com Deus, ela começa literalmente com aquilo que é letra da Torá. E aí eu posso fazer a analogia que o judeu tem, qual é o ritmo de estudo? Pardês, que são 4 níveis de estudo. O primeiro é literalmente o que está escrito. Então todo mundo começa pelo começo, que é o texto literalmente. Conseguiu ter uma percepção maior, você vai subindo esse nível e você já consegue passar para o segundo, para o terceiro e para o 4º nível, que é a Kabbalah. No 4º nível, que é a Kabbalah, é um ritmo de entendimento que você está
totalmente fora de uma realidade concreta que quem está nesse concreto não entende. Mas é a mesma percepção, é a mesma linha. Você não saiu da linha. Então, nesse sentido, o que é? Ir além é você atingir um estágio superior, que tem condições. E nós, todos, ficamos ali pensando que esse estágio superior vai acontecer quando Deus quiser. De jeito nenhum, depende de você. É você que determina o ritmo. Como que foi Isso não faz tanto tempo assim, que o Eterno, falando com a gente aqui, ele deu um exemplo que é como se estivéssemos dentro de um canudinho, ainda deu o exemplo do canudinho de refrigerante, que ali é um caminho que só cabe você. Não cabe um segundo junto. E você está caminhando. E você, nesse sentido, só tem um olhar para frente. Então, o que se exige de você? Ir para frente. Mas ele diz que você pode parar? Não deve, mas pode. Que você consegue voltar atrás? Qual é o nível dessa compreensão? É que entrou neste caminho com Deus, não tem volta. Você não tem que pensar em voltar da ré. Ali é sempre uma marcha para frente. E você está andando, está caminhando, ou seja, é subir, porque descer, nós já descemos, a nossa alma quando é chamada lá, ô fulano, você vai nascer daqui 10 minutos, anda, você vai ter que abrir o olhinho lá, o médico vai bater no seu bumbum, você precisa gritar, preciso de você lá rápido, você já desceu, agora que desceu, vai ter que aprender a subir. E vai subir por conhecimento de Torá. E nesse conhecimento de Torá que eu estou falando, começa-se com aquilo que está escrito. Aprender um pouquinho mais, é igual você está questionando, o que é de ir além? O ir além é aquilo que é na Torá. Quer ver um exemplo? Eu citei ontem, mas eu não falei, né? Me dá um minutinho só, que eu já encontro aqui. O que eu falei ontem, o que os sábios no Zohar está falando, a relação que se faz. Cadê? Nossa, já acabou meu tempo, eu não olhei no relógio hoje. Eu mexi aqui, aí ficou tudo bagunçado. Agora eu não sei onde está. Pera aí, um minutinho. Deixa eu ver se é aqui. Por ordem, cadê o E? Olha só, isso aqui é o Zohar na porção Vaikra. E chamou o Senhor a Moisés. E o Senhor lhe falou desde a tenda da reunião, dizendo, Rabi Riá relacionou isso com o versículo, venha a meu jardim, irmã minha, noiva minha, que eu comentei ontem. Coma do meu pão, do meu mel, beba do meu vinho e do meu leite. Comei, amigos,
disse: a primeira parte deste versículo não parece concordar com a segunda. Se há comida na frente e você convida o outro a comer, é porque o alimento está diante dele, e não depois que o mesmo comeu. Porém, a explicação é esta: o dia em que o tabernáculo foi colocado sobre a terra, foi colocado no alto, acima, um outro tabernáculo. E esse dia foi de gozo para Kadosh Baruch Hu, santo bendito seja. Porém, Moisés não pôde entrar na tenda de reunião, o qual Deus disse: o tabernáculo foi erigido pela mão de Moisés. E ficará ele de fora? Por isso o chamou imediatamente a Moisés, dizendo: Moisés, como se dedica a uma casa? Com um banquete, não é assim? Por isso, quando algum de vocês oferecer uma oblação ao Senhor, aí ele coloca etc. Aí dá sequência. O versículo também se pode explicar da mesma conexão, da maneira seguinte: o jardim é o mais elevado jardim, jardim do Éden. Irmã minha, noiva minha, é a comunidade de Israel, que está sendo desposada ao Eterno. Então veja, sendo todos abençoados de uma água corrente superior. Daqui está dito: tenho juntado minha mirra, minha especiaria, embora que as palavras comei amigo indicam que todos os de baixo e todas as ramos foram abençoados, nutridos, quando os outros foram abençoados acima. Por que são abençoados, obsequiados todos? Com o aroma do sacrifício. Você entender essa questão do sacrifício nesta ótica aqui que ele está colocando, concorda que aqui é o ir além? Para chegar nesse nível, você teve que ir além. Só que esse ir além é um processo que você vai seguindo. Ninguém vai sentar aqui hoje e vai falar assim: ah, eu fui além. A semelhança de quando a gente... você está fazendo um trabalho braçal. Eu me aventurei serrar essa árvore aí, as partes lá de cima, sozinho. O esforço físico é tão grande lá em cima que chega uma hora, começa a te dar tontura, ânsia de vômito. Eu deitei aqui no chão, porque eu não conseguia ficar de pé. Por quê? Está além da minha força, daquele momento físico. É uma coisa, limitação física. Aquela imagem famosa das Olimpíadas, que é aquela mulher da maratona, não sei de quanto tempo depois que acabou a maratona, ela não desistiu e o pessoal do estádio ficaram lá. Ela chegou toda torta, vocês lembram dessa imagem? Chegou toda torta lá, assim, ó. Foi muito além do físico. Ela tinha que ter parado antes. Mas é questão de honra. Nesse sentido, vai dizer, ela foi além. Não é além nesse sentido de mutilar o físico. É além no sentido de ter conhecimento, de você entender que o teu corpo, ele é formado por conhecimentos. Conhecimentos que estão em você, mas ao mesmo está além de você. Além é que está em você, mas não está consciente para você ter acesso e pegar a hora que você quiser. Você vai ter que ter uma vivência, uma experiência. Se você não tiver a vivência, essa experiência, você não pega esse conhecimento. Por isso que o livro do Zohar é ensinado. Você vai aprender o Zohar de acordo que você tenha um professor. Porque senão você não vai aprender. Porque é codificado. A Torá, ela está codificada. Não adiantou nada os padres pegarem a Torá, o Velho Testamento, e dar uma interpretação teológica segundo o cristianismo, e dar uma interpretação para o Novo Testamento na base deles, e dizer que a Bíblia é deles. Eles têm uma Bíblia que, na verdade, a Torá que eles têm não é a Torá do judeu.
porque eles não conseguem ter acesso ao conhecimento do judeu. Porque o próprio Deus falou, olha, o conhecimento revelado eu dou a vocês e os vossos filhos. E o que ainda está escondido, permanece comigo. É isso que é a beleza das coisas. E não adianta a gente atropelar. Porque senão, olha, se você é novo, você quer dentro de 6 meses ler tudo quanto é coisa que você quiser ler, e você acha que em 6 meses você vai, só porque você teve conhecimento técnico, está guardado aqui, mas não tem experiência. Porque o que você aprendeu, você tem que vivenciar. A pessoa pode dar uma palestra maravilhosamente sobre amor, ou de como criar filho. A questão que o pessoal fala, como que um padre orienta casal se ele não é casado? Se ele não tem essa experiência? Ah, mas eu tenho a experiência de ver na vida dos outros. Ah, eu tenho a experiência de ler os livros que se leu. Ah, eu tenho a experiência disso, daquilo. Mas ele não tem, é limitado, porque não tem a experiência do vivenciar. A experiência do casamento, de você perceber um olhar, de você perceber o que é toque, o que é pele, de você perceber quando a palavra do Eterno fala, se a nossa pele tem letras, formadas de letras hebraicas, eu já falei isso para vocês, experimenta marido e mulher procurar ficar junto. Só pele com pele, não precisa falar nada. O dia que estiver nervoso, ao invés de discutir, deita junto, senta junto no sofá, deixa pele com pele. Sabe por quê? A letra do teu braço com a letra do braço dele, na hora que faz assim, vai formar palavras. O hebraico juntou letra com letra, forma palavra. Não é verdade? E aí você vai explicar, isso é um mistério. O próprio Eterno vai descansar você. E você vai deixar de falar coisas que você vai se arrepender depois. Aí a gente vem com aquela cara lambida, né? Não foi isso que eu quis dizer. E aí? Você que ouviu, nunca mais você vai falar assim, mas de verdade, ele não quis dizer isso. Você não esquece mais. Já começa um relacionamento ali, não quis dizer, mas falou. E aí? E como que você vai provar que não é aquilo? Então, para tirar dúvida, o melhor caminho. O que é o carinho? Você fala assim, vamos fazer uma dinâmica, já está atrasado mesmo. Lu, falo para você, carinho, o que vem na tua cabeça, rapidinho? Não, mas amor está vago, veja como há algo concreto. Carinho. Hã? Toque. Abraço. Ia falar abraço. Talvez o abraço vai ser o comum, o carro-chefe. Vai falar assim, carinho, abraço. Ok. Então você fala, carinho, um abraço. Na hora que você abraça alguém, o que acontece? Na rua, no trabalho, não estou falando só homem e mulher, estou falando abraço entre seres humanos. E aí o que acontece? Eu dou um abraço em você. Nesse caso, você está com manga curta, então você tem tudo isso aqui de pele. Na hora que eu dou um abraço, que eu toco aqui, a minha mão se toca aqui, ou a minha pele toca aqui na sua pele, fez contato. Estou tentando ir além, para você compreender. Na hora que faz um contato, alguma coisa aqui diz que a minha consciência não sabe, a minha consciência aqui física, mas que em termos espirituais eu posso ter um conhecimento sobre você e que naquele momento que a gente se encontrou e tocou, essa transmissão foi feita. E aí você instantaneamente Por que a ciência aprova como terapia do amor? Que um abraço descansa. Abraço de qualquer pessoa? Não é de qualquer pessoa. Agora, o abraço de uma pessoa que tem alguma coisa boa, que ela tem uma espiritualidade, então ela possa estar transmitindo a você algo que você está precisando naquele momento. Aí você
Então é bom abraçar? É. É bom abraçar criança, o velhinho. É bom abraçar. Se pudesse todo dia de manhã, ao invés de falar bom dia, fala bom dia, mas dê um abraço também. Tá? Sem malícia. Bom, às vezes você salva o dia de uma pessoa. Tem um livro, eu aprendi isso aí muitos anos atrás, lendo um livro chamado Vivendo, Amando e Aprendendo. Tem na internet para você baixar gratuito, do Léo Buscaglia. É um italiano que morou nos Estados Unidos e que teve um sonho. O sonho dele era ensinar disciplina, amor na universidade. Conseguiu satisfazer o sonho dele. Só que é uma coisa muito difícil você ensinar, porque para você ensinar alguém você tem que praticar. Então ali você aprende uma coisa assim, básica. O que você tiver que dizer para alguém, diga. Só que a nossa cultura ela é tão suja que se você fala assim olha, você está bonita hoje, a pessoa pensa, o cara está me cantando. E a ideia não tem nada a ver com isso, é simplesmente você ter liberdade de poder falar para o outro. Você que está em faculdade, você sabe quando uma pessoa pega DP ou vem de transferência, ela nunca consegue ter a aula na classe dela, não é assim? Ela fica vagando de classe em classe para cumprir a grade. Lá no meu segundo ano, lá na PUC, na época, tinha uma menina que ela era assim, ela via algumas aulas na minha sala, porque ela vinha de transferência. Então eu via essa menina 2 vezes na semana. Aí você costuma ver a pessoa. Então ela está de calça, tal. Um dia ela vai à aula de vestido. E aquilo caiu tão bem para ela, ficou, usar o termo que vocês falam, uma aura, um astral tão bonito, que no intervalo eu passei por ela e falei assim, fulana, você está tão bonita hoje de vestido. Ela começou a chorar. E no outro dia ela foi me explicar, dizendo que a vida dela estava assim, assado, e que ela pensava tal e tal coisa, mas que com aquela palavra fez ela mudar o foco. Gente, guardadas as proporções, um jeito mínimo, mais próximo de uma consciência, é ir além. É você começar a aprender a se relacionar com aquilo que não é concreto, que é aquilo que já está entrando no abstrato e vai cada vez mais ficar como que no desconhecido. É penetrar o desconhecido. Entendeu? Isso é uma arte. Eu dei o exemplo aqui, justamente isso. Nós estávamos falando do literalmente que aconteceu lá, e aqui ele está falando de algo que fantasiou. Mas essa linha que ele fantasiou aqui está relacionado também com conhecimento. Veja, isso é Torá. Só que ele pegou uma explicação que está lá em Cantares, de Salomão. Está fora dos 5 livros da Bíblia. Está lá em Cantares. Então ele pega um texto de lá, pega um texto de Salmo, pega um texto de Provérbios e vai acrescentando e vai montando. Você está indo além. E vai chegar numa conclusão que você fala, isso é lindo, isso é maravilhoso. Aí é um toque com a experiência. É assim. Podemos encerrar, porque além de ter estourado aqui o meu tempo, qualquer coisa que a gente vai falar mais, não adianta ficar falando a mais se você não pega o que já foi falado. Não deu nem tempo da gente comentar essa questão a humildade de Moisés, que ficou do lado de fora esperando.